Pode continuar, por favor. Obrigada, Bruno. Então, os textos jesuíticos configurados em gêneros variados, diários, cartas, histórias, crônicas, se transformaram em objetos de inteligibilidade e exemplos de interpretação do mundo, contribuindo para estabelecer modelos de descrição e compreensão desses outros mundos em encontro com outras sociedades humanas. Colaboraram, assim, para a formação de um discurso etnológico e daquilo que a gente compreende como razão ocidental, inclusive na produção de discursos para justificar o colonialismo. Produziram-se, assim, as primeiras reflexões da antropologia moderna e linguagens etnológicas. Com efeito, os encontros coloniais levaram o europeu a espantar-se, e eu cito aqui a frase que eu acho linda do Adalto Novaes, no outro lado do ocidente, a outra margem do ocidente. Então, esses encontros coloniais levaram o europeu a espantar-se ao descobrir-se particular, quando antes sentia-se universal, obrigando o europeu a recomeçar a pensar sua própria condição, não a partir de uma abstrata história da humanidade, mas a partir do próprio homem redescoberto. Desde as reflexões sobre as sociedades que desafiavam as concepções anteriores sobre o humano, até as descrições sobre as novas realidades geográficas, o papel dos jesuítas nesse campo é imenso. Pode mudar, por favor, Luiz. Acompanhando ali a cruz e o compasso. Mais uma aí. Acompanhando a feliz formulação de Arthur Barcelos, podemos dizer que com a cruz e o compasso, os inacianos exploraram, mapearam e descreveram os espaços que percorreram, contribuindo para configurar os territórios em que atuaram para o saber ocidental. Esses materiais também se prestaram para elaborar dispositivos memorialísticos e de propaganda, na medida em que, recolhendo informações econômicas, demográficas e outras sobre as províncias que administravam, eles forneciam material para a construção de histórias sobre estas. Além disso, diversos textos de caráter hagiográfico, cartas edificantes, firmavam a importância de sua posição nos territórios em que se encontravam. Finalmente, trabalhos como o de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais lembram que os jesuítas contribuíram desde o 16 para a chamada primeira globalização, designadamente como missionários, educadores e pesquisadores nas vastas redes formadas pelos impérios português e espanhol. Destacaram-se como construtores de uma nova relação entre povos e culturas diferentes e até então desconhecidas uma das outras, e, aspas, não só levaram a cultura e a ciência europeia, juntamente com a mensagem cristã da Europa até os outros continentes, como recolheram para a Europa dados novos sobre os 4 cantos do planeta. Professora Cristina, nós Faltam 15? Não, já ultrapassamos os 30. Tá, eu já estou concluindo. Okay. Tá? Portanto, os temas que podem ser abordados a partir da chave da Companhia de Jesus são um vasto laboratório para capturar processos de mundialização e globalização cultural, permitindo a esses temas uma particular inteligibilidade. De fato, contemporaneamente, os estudos sobre a Companhia de Jesus deixaram de ser patrimônio dos jesuítas ou prisioneiros das polêmicas produzidas pelo debate entre aqueles que defendem ou que são adversários do seu trabalho. Esse dado se relaciona ao que Carlos Zeron chamou de desenclausuramento do estudo das ordens religiosas. Pode mudar, Luiz. Lembrando que esse procedimento, embora já fosse praticado há bastante tempo pelos historiadores, foi descrito apenas na década de 90 na França, implicando em ultrapassar os enclaves tradicionais de um campo de estudo por meio da descrição e análise dos processos de conexão e transferências socioculturais e econômicas a que as ordens se entregaram. Assim, estudando temas ligados à companhia, podemos acompanhar algumas das principais mudanças que afetam a cultura da Europa católica na modernidade.
inclusive no campo em que essa cultura é tensionada pela expansão planetária, da qual os inacianos são agentes de primeira grandeza, em espaços tão variados como México, Quito ou Lima, Goa, Beijing, Coimbra, Belém ou Salvador, por exemplo. Em meio a isso, os jesuítas estarão perfilados entre os principais atores do processo, que ao apresentar aos europeus mundos novos, que esses jesuítas ajudaram a mapear, dimensionar, escrutinar e escriturar, conduziu a uma necessidade de colocar em debate os saberes herdados do aristotelismo e renovar o conhecimento em vários níveis. Dessa maneira, entre o paradigma cristão do mundo criado por Deus e a revelação da existência de terras e gente ignotas, os jesuítas tiveram que enfrentar a constituição de um novo tipo de conhecimento. E assim, desde a segunda metade do século XVI, em obras produzidas sobre a América e a Ásia, os membros da ordem foram protagonistas de primeira grandeza na elaboração de textos que apresentavam para o público europeu a história natural e moral dos espaços que foram teatro do seu trabalho. O objetivo dessa reflexão não foi, e eu vou concluindo, o objetivo dessa reflexão não foi traçar um panorama exaustivo sobre intercâmbios transatlânticos ou globais. Isso seria impossível até pela minha incompetência para tanto. Mas propor uma reflexão crítica sobre as circulações e a mundialização cultural, assim como sobre processos identitários e as fronteiras políticas, linguísticas, culturais e simbólicas, que contribuíram para o estabelecimento e a renovação dos grandes áreas culturais no decorrer dos últimos séculos. E nesse sentido eu quero me perfilar a ideia que eu expus há pouquinho, exposta por José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais, vou repeti-la, lembrando que os agentes do colonialismo europeu, entre eles os jesuítas, ao serem elementos de formação da primeira globalização, não só levaram a cultura e a ciência europeia, junto com a mensagem cristã, da Europa para o resto do mundo, mas, digo de novo, recolheram para a Europa dados novos sobre os 4 cantos do planeta, acrescentando aos autores que os jesuítas fizeram isso transformados pelas experiências que viveram em espaços transatlânticos e além. E assim, a crítica ao conceito de influência e a opção pelo conceito de apropriação cultural, reconhecendo os exercícios ativos de filtro, ressignificação e reelaboração nas instâncias de recepção das ideias, de concepções e linguagens culturais, mesmo em contextos de profundas assimetrias políticas e econômicas e em relações marcadas pelo imperialismo. Estudos recentes têm investido no estudo da contribuição dos missionários para a criação de uma consciência global assentada no inventário, descrição e circulação de informações sobre povos e culturas de todo o mundo. E eu lembro a vocês aqui a enorme difusão das cartas, dos textos jesuíticos, mas especialmente de suas cartas, né, suas cartas curiosas e edificantes sobre aquilo que eles conheciam de várias partes do mundo. A imagem que eu apresentei ao iniciar essa fala pretendeu de forma alegórica alertar sobre essa questão, e eu volto a ela apenas para concluir. Pode voltar lá na imagem, Luiz Felipe, por gentileza? Aí. Então, novamente pensando, né, nos 4 pontos propostos pelo autor, lá embaixo, que não está aparecendo, infelizmente, a citação de São Paulo: para toda a terra, a voz dos pregadores ressoou, e suas palavras foram ouvidas para o último canto do mundo, remetendo ao caráter ecumênico, né, que a companhia tanto preza. O globo terrestre, vocês podem ver sobre o Atlas, né, que no globo terrestre parece que a área ibero-africana está assim especialmente iluminada. Dispostos do lado direito e esquerdo, os 4 monarcas com trajes característicos da Ásia, da África, da América e da Europa. Depois, aqueles 2 agrupamentos de pessoas ricamente vestidas, né? Parece que pertencem a setores da nobreza, né? Das nações com as quais os jesuítas tiveram contato.
né? O meu Inca, ricamente vestido, ajoelhado, em posição de oração, e que eu proponho que esteja olhando, né, para São Francisco Xavier. Aí os grandes santos da ordem, Santo Inácio, São Francisco de Xavier, São Francisco de Borja. Depois os propagadores da fé no Extremo Oriente, São Paulo Mick, Mateu Ricci, Adam Schaff, Roberto de Nobles, que vestem roupas típicas das nações onde realizaram sua profissão de fé, né? Sendo que essa escolha de formas externas, né, nas roupas, é bem consistente com a importância que os jesuítas atribuíam à flexibilidade cultural. Por exemplo, né, na adoção das línguas locais que eles preconizavam. Sobre isso, o jesuíta José de Acosta declarou em 1590, né, é digno de admitir que o que poderia ser deixado aos índios de seus figurinos e usos é bom e de acordo com o Conselho de São Gregório, o Papa, para garantir que suas festas e alegrias sejam direcionadas à honra de Deus e dos santos cujas festas celebram. É coerente, portanto, que os missionários buscassem se integrar com os grupos locais, por exemplo, ao nível de guarda-roupa. Podiam assumir roupas, emblemas de alto escalão, tanto intelectualmente, né? A roupa do Mateu Ricci compreende a de um cortesão estudioso. Politicamente, Chao porta nas roupas indicativas de que ele era um mandarim. Pragmaticamente, deveriam ponderar até que ponto, os jesuítas deveriam ponderar até que ponto eles podiam aceitar determinadas práticas locais, sem que isso colocasse em risco a ortodoxia da fé e a empresa evangelizadora. Chamavam isso de política de acomodação. E, finalmente, no extremo superior da composição, representando a abóbada celeste, aparece o monograma IHS, né, o monograma de Jesus Cristo, símbolo da ordem, e aquelas figuras que o único estudo que eu conheço sobre essa imagem propõe que sejam, de um lado, os mártires de Nagasaki, mártires mortos no Japão em 1597, à esquerda, e à direita, os mártires do Caaró, mortos na missão do Paraguai, nas missões do Paraguai, né, relacionando as missões do Oriente com as missões americanas. Como eu disse, essa imagem, uma pintura anônima feita na América, acionando personagens e situações das 4 partes do mundo, feita na América, mas acionando as 4 partes do mundo, é uma clara autorrepresentação do papel dos jesuítas na expansão do cristianismo na primeira modernidade. E pode servir para reforçar perspectivas tradicionais de análise, como as histórias imperiais, a que eu me referi já, bem lá no começo. Pode ainda, nesse caminho, seguir a orientação que foi predominante até as décadas finais do século XX, de pensar a história como a grande narrativa da expansão do Ocidente. Mas pode também favorecer uma postura crítica a essa posição, né? Convidar a pensar aquilo que Grudzinski chamou de consciência planetária, e acionando conceitos como os que hoje estão no vocabulário analítico dos historiadores, como conexão, circulação, recepção, ressignificação, descentralizar as abordagens, olhar o centro desde fora, ou colocar as margens no centro, como se poderia pensar a partir da impressão de um Inca que olha São Francisco Xavier. Era isso. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Oi, professora Bruno. Cristina. Oi. O Bruno estava com uma cara assustada. Eu peço muitas desculpas, porque a minha conexão aqui, ela realmente deu Problema nenhum. problema. Problema nenhum. A gente está super acostumado com isso hoje em dia, né? Mas, felizmente, eu tinha o Bruno aqui, o Carlos Eduardo também estava aqui, então, felizmente, tudo Foi tudo seguiu tranquilo. isso. Agradeço muitíssimo a sua fala, por sinal, essas questões da conexão, da história conectada, das redes, é um arcabouço teórico que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Eu sei. Olha como eu me arrisquei de novo, então. O professor Carlos Eduardo trabalhou antes de mim, até, embora não obrigatoriamente com o referencial teórico da rede em si,
mas trabalhou com antiguidade também. Então, queria apenas parabenizá-la. E aí fui aqui pesquisando à medida que a internet permitia, em relação àqueles missionários do Japão. Aí depois eu fui ver que não tinha nada a ver. Eu achei que fossem aqueles retratados no filme Silêncio, do Scorsese. Uhum. Mas É. não. Que o filme do Scorsese, ele é construído em cima de um romance, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se relaciona com esse ambiente, né? Com esse desafio dos jesuítas. E interessante que os jesuítas gostam muito de ressaltar ou enfim, né, reforçam a questão do martírio, que podia ser um dos caminhos. Esses encontros culturais podiam ter resultados inesperados, podia ser o martírio, mas podia ser também a apostasia, né, que é o caso ali, né? Isso não se fala tanto, mas podia ser a apostasia, que é o caso do filme do Interessante. Silêncio, né? E o legal, quando a gente para analisar a imagem como um todo, tem tantos elementos ali, elementos clássicos, sabe? E de outra ordem também, que é sensacional. Aquele Atlas ali, enfim. Eu só conheço um trabalho da internet, inclusive, nem é um trabalho, deixa eu te dizer aqui, ali cita no site onde eu busquei essa imagem, cita o livro do autor, que eu não conhecia, né? Estúdios Indianos, glossário de Índias, perdão, estudos indianos, né? Luiz Alfredo Augusto Pacheco Benavides, é o único estudo que eu conheço sobre essa imagem, mas ela é uma imagem famosa justamente porque ela carrega essa compreensão, essa autorrepresentação dos jesuítas, do seu papel nas 4 partes do mundo, mas eu acho que ela pode também nos sugerir, né, essas miradas menos centradas, menos eurocêntricas, como pensar nesse Inca, né, olhando São Francisco Xavier, ou seja, né, buscar uma outra centralidade, não aquela que tradicionalmente se empresta aos estudos clássicos sobre essa obra. Mudar o prisma, né? Carlos, por Ao favor. prisma. Professora Maria Cristina, parabéns assim, pela apresentação maravilhosa. Eu Obrigada, gostei muito Carlos. da sua fala. E já faz muito tempo também que eu não vou ao Unicinos, então ouvir a senhora. Mas é um grande prazer se fores. Nossa, eu amo muito a Unicinos. Eu ainda me recordo de alguns eventos que eu já fui ao Sul e que aconteceram lá com Mampu, que aconteceu em 2007. Eu estava na graduação. Tu era menino ainda, hein? Carlos, tu era menino ainda, né? Foi uma das minhas primeiras apresentações fora do Rio de Janeiro. Que legal, que legal. Professora, eu fiquei vendo a sua apresentação e achando muito interessante. Eu conversei com alguns colegas que trabalharam no norte do país e eles encontraram documentos históricos, assim, foge um pouco da sua apresentação, mas devido à sua pesquisa, aí eu gostaria de saber se ela teve acesso a isso, né, a essa informação. Alguns colegas que trabalharam com missões jesuíticas que passaram pelo norte encontram que discursos deles, falando sobre, por exemplo, o caso das reduções brasileiras, comparando com o medievo, pegando explicações do medievo, explicações da antiguidade, para tentar compreender esses grupos nativos daquela região, do norte do país. Incluindo, parece que são os jesuítas que vão ajudar, eu não me lembro agora se bem os jesuítas, mas acho que são eles que vão ajudar a cunhar a ideia dos marajoaras como os nossos gregos, né? Os nossos gregos devido à produção cerâmica e os grafismos que eles produziram. E aí eu fiquei curioso para saber se, por acaso, se as suas pesquisas passam pelo Rio Grande do Sul ou pela região do Cone Sul, você só encontrou essas comparações, esses termos comparativos que usam, né, que conectam com ou o passado da antiguidade ou o passado do medievo, porque isso dá pesquisas grandes para o nosso campo, no campo da recepção da antiguidade e do medievo no Brasil, né? Não, Carlos, não. O que eu conheço
até tinha colocado, depois retirei da fala, porque eu vi que não ia dar tempo, são comparações ou alusões que eles fazem, os jesuítas, nas missões da América Espanhola, não das missões do Norte, com o Oriente, com as indumentárias, né, e com o Oriente. Não conheço com a antiguidade ou com o medievo, mas fico pensando que, por exemplo, não um jesuíta, mas um dos mais influentes religiosos, pensadores no Império Colonial Espanhol, Bartolomeu de Las Casas, né, quando ele faz a crítica à guerra justa que estava sendo realizada contra os índios, e a ideia de que os índios eram selvagens, né? Sua barbárie só podia ser redimida pela guerra, pela escravização, pela guerra, imposição forçada do cristianismo. Ele compara com a antiguidade. Ele diz, olha, se os índios americanos fazem sacrifícios humanos, os gregos e os romanos, no início dos seus tempos, também faziam. Então, no Bartolomeu de Las Casas, e nessa reflexão a respeito do direito ou não dos espanhóis de impor a catequese pela força, ali tu vai encontrar referências à antiguidade. Ali sim. Perfeito, Sara, muito obrado. Fiquei Não, muito curioso nessa desculpa leitura. que eu não posso te responder melhor, porque eu não conheço aí essa Não, referência aí. tá ótimo. É um mapeamento que a gente está fazendo para poder verificar essas recepções nos discursos Legal. da Vou ficar América, né? atenta. Vou ficar atenta. Vou ficar Muito atenta. obrigado. A gente está com um professor aqui, que é o Leandro Mendonça, que está trabalhando com essas recepções no período da Guerra do Paraguai. Aí ele está buscando exatamente mapear, e outros professores estão trabalhando nesse mapeamento para tentar entender como que a América, né, tanto a colonial como o período imperial, né, a gente brasileiro e aqui também nas regiões de fronteira na América Hispânica, a gente consegue observar esses diálogos com o mundo antigo e como que ele está recebendo esse mundo antigo, né? Vou Como que ele tá ficar bem recebendo... atenta a isso, Carlos. Acho bem bacana. Obrigado, Sora. Eu que agradeço a pergunta. Uma colocação levando em consideração isso que o Carlos falou, e acredito que tangencie a perspectiva que a Cristina trouxe, é justamente uma ideia que o Manuel Garcia Sanches, eu repito isso algumas vezes aqui no evento, ele falou de tentar pensar a influência do pensamento clássico na organização do Estado brasileiro no século XIX. A gente vendo vários professores falando sobre, né, a recepção da antiguidade nos Estados Unidos, na França, em outros movimentos na América, e o Brasil a gente ignora, né? Eu estou olhando o outro. Então, quando você falou assistindo a conexão, o Manel falou isso, eu falei, caramba, eu tenho que me atentar mais para... Dá uma pesquisa, dá uma bela pesquisa, dá um belo projeto. Sim, sim. E vamos lá, vamos ver se eu consigo montar esse projeto para analisar cartas da aristocracia do Vale do Paraíba Fluminense e a formação clássica deles. Isso aí já... Dá um belo projeto, muito bacana, Luiz Felipe. Bem Vamos. legal mesmo. Vamos que vamos. Mas muito obrigado, Cris. Eu que agradeço demais, mas me sinto muito honrada, muito prestigiada mesmo, e vocês são muito queridos, tu e o Bruno, de terem me convidado. Super obrigada. O prazer é todo nosso. Peço desculpas, porque aqui em Maricá está com risco de tempestade, então a maioria dos nossos ouvintes são de Maricá, está todo mundo caindo igual a mim, sabe? Não isso que está acontecendo, mas a gente está convivendo com isso, não precisa se preocupar, Luiz Felipe. Super obrigada mesmo. Eu me desculpo de não ter participado, né? Eu ainda estou meio assim cambaleando, estou me recuperando. Não foi muito fácil a coisa, essa danada, essa Covid aí que me pegou. Mas de todo modo, eu agradeço pelo seu esforço. Capaz, um super prazer. Um abraço bem grande em vocês todos, tá? Obrigado. Tchau. Aproveitando para finalizar, amanhã teremos o início do nosso último dia a partir das 9 horas da manhã, com a mediação do professor César Fornes e com as palestras do professor Javier Jara com El Oráculo de Delfos e Esparta, uma relação simbiótica,
com a professora Helena Duce Pastor, dando voz ao invisível e a la universitária. Proposta de inovação docente na história da Grécia Antiga, e Jesus Munhoz com Tito Livio e Maquiavelo, leituras e interpretações. Então, todos estão convidados e espero que esteja sendo tão prazeroso para vocês quanto está sendo para mim estar nesse evento. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Abração. Tchau, tchau. Bruno, pode parar a gravação, por favor? Obrigado, Márcia. Bruno? Estou aqui, Luiz, estou aqui. Pode parar a gravação, por favor.